Tenho certeza que você já ouviu falar desse livro famosíssimo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E recentemente eu li esse livro e aprendi muitas coisas. Resolvi documentar tudo que eu aprendi e gravar esse vídeo. Se você está à procura de ser mais eficaz, ser mais organizado, ter mais resultados na sua vida, continue assistindo esse vídeo. Eu simplesmente pirei com uma fórmula que o autor nos apresenta logo no início do livro. Essa fórmula é P/PC, que nada mais é do que Production Capabilities, que em português significa produção barra a sua capacidade produtiva. O que o autor quis dizer com isso? Você tem que estar focado sim, na quantidade ou na qualidade das coisas que você produz, Porém, você precisa também dar atenção para a sua capacidade produtiva. Ou seja, você tem que cuidar da sua capacidade produtiva para que você continue produzindo. E eu sou meio ligada no 220, Por que eu amei essa fórmula? Porque eu tenho a tendência de fazer e nunca dar um step back, sabe? Dar aquela parada. E você precisa ter esse tempo para você respirar, esse tempo para você tornar a sua vida mais equilibrada. Então, basicamente, a ideia da fórmula P/PC é a ideia do equilíbrio. Você tem que dar um tempo para sua máquina se recuperar, para você voltar com tudo na sua produção. Trate os seus funcionários como voluntários. Gente, eu acho que esse foi o meu favorito. No livro ele menciona que você pode comprar a mão de obra, você pode comprar o tempo da pessoa, mas você não pode comprar a motivação, o coração, você não pode comprar a criatividade. Aliás, você pode fazer isso se você tratar as pessoas como voluntárias. Como que você trata alguém que está sendo voluntário? Você trata essa pessoa bem, você se importa genuinamente com essa pessoa, você é grato, porque a pessoa poderia estar fazendo qualquer outra coisa e a pessoa está ali voluntariando o seu tempo. Então, para que você consiga ter o melhor das pessoas, uma colaboração com motivação, com criatividade, você precisa tratar as pessoas como voluntárias. Inclusive, temos aqui no canal vídeos sobre liderança que segue mais ou menos essa ideia. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada se isso for um assunto que te interessar. Ser proativo. Inclusive, ser proativo é o primeiro hábito, já vou entrar nele agora. Mas eu achei muito interessante a forma com que o autor aborda a proatividade. Porque até então eu achava que proatividade era você ter atitude e ir além das expectativas, ok? Mas o autor, ele vai além ainda. Ele diz que proatividade é você agir ao invés de reagir. É você ser um termostato ao invés de ser um termômetro. O termômetro, ele simplesmente mede a temperatura. Ele reage à temperatura do ambiente. E o termostato, ele tem o poder de mudar a temperatura, que é o ar-condicionado, enfim. Então, você precisa ser proativo a ponto de não reagir às circunstâncias da vida, mas de agir, evitar o problema antes que ele aconteça. Porém, se ele acontecer, você vai encarar ele de frente e vai continuar seguindo, aprendendo com esse erro. Essa é a ideia da produtividade que o autor relata. Eu também gostei muito do que o autor fala com relação à dependência, independência e interdependência. Ser dependente não é bom. Ser independente a gente acha que é bom. É melhor do que ser dependente. Porém, segundo o autor, o melhor mundo para você ter sucesso e ser altamente eficaz é você ser interdependente, que é a junção dos dois. É você ter a atitude de ir por você mesmo, ser independente, não ter medo, confiante, mas nos momentos que você perceber que você não tá sabendo, você não domina aquilo, você terá a humildade de se permitir depender de alguém. E esse também foi um ponto muito legal pra mim, que eu aprendi com isso, porque eu tenho a tendência de querer ser muito independente e às vezes eu não quero depender de ninguém, não quero fazer nada. Você pode querer fazer tudo, mas muitas vezes você não vai ser tão eficaz, porque você não sabe tudo.
Círculo da influência. É um outro ponto que eu amei no livro. Eu trouxe aqui um desenho. Eu sou tipo professora mesmo, né? É você reconhecer as coisas que você tem controle e as coisas que você não tem controle, você entrega pra Deus. Você vai refletir sobre os problemas que você tem na vida ou as preocupações que você tem. E aí você vai fazer a seguinte pergunta: ok, eu posso controlar isso? Qual parte eu posso controlar dessa preocupação? Ah, eu posso controlar tal coisa. Aí você vai colocar aqui dentro desse círculo o que você pode controlar. O que você não pode controlar, você vai pôr na parte de fora. Eu também gostei muito da parte que o autor ele mostrou essa figura aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa figura aqui, ela tem dupla imagem. Você olha, você pode ver uma moça nova ou você pode ver uma senhora com mais idade na mesma folha. E aí o autor fala, né, que tudo na vida depende da forma com que você vê. E parece meio óbvio isso, né, gente? Mas, enfim, muitas vezes o óbvio que a gente negligencia e a gente acaba não pondo em prática isso no dia a dia. Então ele fala, né, de você ter sempre o hábito de se colocar no lugar do outro e tentar ver com as lentes que o outro está vendo determinado problema. E ele também falou uma frase que eu gostei muito: "The way we see the problem is the problem." Ou seja, a forma com que nós vemos o problema é o problema, né? Se você colocar um óculos amarelo, você vai ver tudo amarelo. Se você colocar um óculos de lente vermelha, você vai ver tudo vermelho. Mais ou menos essa é a ideia que você tem que sempre exercitar no seu dia. Tente colocar nos seus olhos a lente que essa pessoa está usando naquele momento. Vitória pública. Eu amei esse termo que ele colocou no livro. Acredito que muitas pessoas querem ser influenciadores, né? Muitas pessoas têm hoje o desejo de ser uma referência. Depois que você já atingiu as suas necessidades básicas, se você vai lá na pirâmide de Maslow, você vai subindo, você vai chegar num ponto da autorrealização. E isso o autor descreve como vitória pública, quando as pessoas reconhecem sua capacidade, quando as pessoas reconhecem a sua autoridade em determinado assunto. Porém, o autor fala que não tem como você chegar no nível da vitória pública sem antes ter a vitória privada. Para você ganhar essa vitória pública, ter o reconhecimento das pessoas, você precisa primeiro ter essa vitória dentro de você mesmo. Olha que profundo isso, gente. O autor do livro O Milagre da Manhã fala assim: se você ainda não está aonde você gostaria, é porque você ainda não se tornou a pessoa que você precisa se tornar para estar lá. Faça a sua própria constituição. Cada país tem uma constituição, certo? Você também pode ter a sua própria constituição. Como você vai fazer isso? Você vai definir quais são todas as funções que você tem na vida. Por exemplo, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou analista financeiro, eu sou youtuber. Você vai colocar num papel todas as funções que você tem na vida, de mãe, filha, e você vai colocar num papel qual é o seu principal objetivo nessas funções que você... Qual é o seu objetivo como mãe? Qual é o seu objetivo como, sei lá, engenheiro civil? E isso vai te ajudar a definir o seu propósito de vida, que você vai viver para cumprir esses valores, esses objetivos com cada função que você tem na vida. E agora vamos para o que interessa, né? Os 7 hábitos. Bom, o primeiro hábito é ser proativo. Segundo hábito, comece com o final em mente. É basicamente a ideia de você ter um objetivo bem definido desde o início. Agora, a única coisa que eu quero te alertar com relação a esse ponto, tá? Eu concordo plenamente com o que o autor fala. Eu acredito que é muito importante ter um objetivo muito bem definido. Porém, existem momentos na nossa vida que a gente às vezes não tem esse objetivo bem definido. E tá tudo bem. Tá? Eu tenho uma solução para você também, se for esse o seu caso. No seu caso, qualquer coisa que você fizer já vai ser alguma coisa. Então, assim, é bom ter o objetivo final em mente? Se esforce para tentar encontrar ele. Mas se não, alguma coisa que você começar fazendo vai te ajudar. Terceiro hábito, primeiro as primeiras coisas. Sabe aquela ideia do importante e do urgente? Qual que você focaria? Importante ou urgente? Importante! Sabia que você ia acertar, é isso mesmo, importante é onde que tem que estar o seu foco, primeiro as primeiras coisas. Mas para você saber o que é importante,
Você precisa ter um objetivo bem definido. Quarto hábito é o pensamento ganha-ganha. Esse hábito é você genuinamente querer que todos ganhem no processo. Existe um livro que eu li chamado Give and Take, e esse livro descreve duas personalidades, o giver e o taker. Giver é aquele que tem a mentalidade ganha-ganha. Ele tá sempre contribuindo com a vida de todos, ele quer que as pessoas ganhem, não apenas ele ganha. E o taker é aquele que só faz as coisas se ele tiver vantagem nisso e os outros pouco importa. Ele é o taker, ele quer pegar tudo pra ele. O autor, né, fala que se você quiser ser eficiente, altamente eficaz, na verdade, né? Altamente eficaz, você precisa genuinamente querer que todos ganhem no processo. Quinto hábito, compreenda antes de ser compreendido. Eu acredito que esse hábito aqui é o hábito que vai mudar, que pode mudar todas as relações humanas. Porque é a questão de você olhar com a lente dos olhos, sei lá, o amarelo, o azul, enfim. Você vai sempre compreender o outro antes de você querer ser compreendido. Isso muda qualquer relação. Isso também me leva para o próximo hábito, que é o hábito de criar sinergia. Quando você compreende antes de ser compreendido, automaticamente você muda o seu ambiente. Você cria sinergia, que é o sexto hábito, já falei o sexto hábito. E o sétimo hábito é o afinar o seu instrumento. Já citei em alguns vídeos aqui a ideia do Kaizen, né? A melhoria contínua. Sempre ter em mente que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então você está sempre buscando melhorar-se a si mesmo e você está sempre, né, verificando se você precisa retomar algum desses hábitos. Ouvir feedbacks é uma ótima forma de você afinar o seu instrumento, porque você vai identificar as coisas que você precisa melhorar. Foi tudo isso que eu aprendi nesse livro. Eu espero que tenha ajudado você a ser mais eficaz na sua vida, altamente eficaz. E olha, vou sugerir que você leia o livro. Sei que muitas vezes a gente acaba ouvindo o resumo, e é ótimo, tá? É uma ótima forma, uma ótima técnica de aprendizado quando você lê um resumo, mas isso não vai tirar a importância de se ler o livro. Então eu recomendo que, se você gostou do que eu falei aqui nesse vídeo, recomendo que você leia o livro, porque com certeza você terá os seus próprios insights, que isso vai fazer toda a diferença para a mudança dos hábitos na sua vida. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por estar aqui apoiando esse canal, que o entusiasmo te acompanhe. Bye!